como o senhor citou no começo da sua fala, que o senhor desistiu da candidatura porque viu que não estava conseguindo viabilizá-la, né? O senhor tinha aí, começou a trabalhar na pré-campanha, até muito se dizia nos bastidores que não teria problema e resistência com o presidente Lula em ter uma aproximação, mesmo tendo apoiado ali o ex-presidente Bolsonaro. Mas no final o senhor deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que lembraria sempre que Gilberto Kassab não o deixou ser presidente da Câmara. Por que foi o Kassab o responsável por isso? E aí, já fazendo a ponte com as eleições municipais, o PSD saiu das urnas, o PSD de Gilberto Kassab, muito grande, né? Conquistou um número bem expressivo de prefeituras. O que exatamente, explicar para as pessoas, né, que não vivem a política como a gente, o que Kassab fez exatamente para que o senhor tivesse essa candidatura inviável? E como é que o senhor vê o PSD nesse jogo político, estando em São Paulo com o governador Tarcísio e aqui com 3 ministérios, como o senhor mencionou? Essa questão da eleição da presidência da Câmara me foi colocada em algum momento pelo presidente Arthur Lira de forma muito tranquila, eu acho que até legítima, a possibilidade de uma unificação do nosso bloco. Nós temos hoje 2 grandes blocos na Câmara dos Deputados. O bloco do qual compõe o União Brasil, e tinha um candidato único, tinha ou tem, que é o Elmar Nascimento, e o bloco do nosso campo, que é o MDB, Republicanos, PSD e Podemos. Neste bloco aqui, nós tínhamos 2 nomes e, eventualmente, até 3 nomes, que eram o meu, do Antônio Brito, do Isnaldo Bulhões, que de quando em quando era sempre lembrado como candidato. O Arthur falou: Marcos, como é que eu posso apoiar você se do lado de cá tem um candidato único e aqui vocês têm 2 ou 3 candidatos? Você precisa trazer a unificação do seu bloco para o seu nome. E eu tinha a promessa de Isnaldo Bulhões e de Antônio Brito de que, se esse cenário acontecesse, que eles me apoiariam. O Isnaldo Bulhões reafirmou e confirmou para o Arthur Lira um apoio ao meu nome. O Antônio Brito, instigado por Gilberto Kassab, porque quando eu fui abordar o assunto com o Brito, ele me disse: olha, precisa falar com o Kassab. Eu compreendo o respeito à liderança do Kassab, que é meu amigo, eu não tenho mágoa contra ele. Aliás, estive com ele recentemente, cumprimentando no evento, troquei mensagens parabenizando pelo resultado das eleições municipais. Então, quando o Kassab, num determinado dia, disse para mim que não tinha condições de me apoiar naquele momento, quando ele disse para o governador Tarcísio, na segunda-feira, que o chamou para conversar, que ele não tinha condições de apoiar naquele momento, quando ele disse para o presidente Lula, na terça-feira, que não tinha condições de me apoiar, eu fiquei sem condições de reunir o bloco que o meu partido pertence na Câmara. E então eu tomei essa decisão, obviamente conversando com alguns personagens políticos, de trazer o nome do Hugo Mota. Por quê? Porque eu ouvia, ao longo de 1 ano e meio, de que o nome do Hugo poderia ser um nome de consenso, que o nome do Hugo era muito leve, transitava bem em todos os aspectos políticos. E agora, passada aí 1 semana da oficialização do apoio do Lira e de diversos partidos, me parece que isso é verdade. Então, quando o Kassab, como líder maior do PSD, não aceita fazer aquele movimento naquele time, ele acabou por me obrigar entre aspas, as condições me obrigaram a fazer um movimento diferente, que foi este que eu fiz. Por fim, a eleição municipal, o número de prefeitos eleitos pelo PSD o coloca na primeira posição, muito próximo ali do MDB, que é o segundo colocado. É óbvio que isso é significativo, mas é importante ressaltar que o presidente Kassab é muito competente e ele já vinha para a eleição, já tinha notícias meses anteriores de que ele já tinha ultrapassado o MDB com mais de 1000 prefeitos. Então, o prefeito não precisa de janela, mas tem um tempo para filiação, que é o tempo legal de 6 meses antes da eleição. Findado ali o período de filiações, o PSD tinha mais de 1000 prefeitos, ultrapassando pela primeira vez o MDB, que historicamente vem sendo o maior partido do Brasil em número absolutos de prefeitos. Ao terminar a eleição, verifica-se que, em relação ao período de filiações, o PSD acabou diminuindo, em que pese ele tenha feito o maior número de prefeitos. O Kassab canibalizou o PSDB em São Paulo? O PSDB, eu acho que ele sofreu da sua própria, como é que eu poderia dizer? O PSDB é um partido difícil, tem muitas lideranças
e ele é muito autofágico. Então, a sua autofagia fez com que ele pudesse se autodestruir. São 12 deputados federais apenas. Em São Paulo, capital, veja você que eles governaram a prefeitura por várias vezes, não elegeu um vereador sequer. O desempenho do Datena foi... Quem herdou essa engrenagem do PSDB foi o PSDB? Quem herdou pela sua história no Estado, pela sua relevância, pelo cargo que ocupa, foi o Kassab, não tenha dúvida, foi o PSD. Mas, repito, ele sai das urnas menor do que ele entra, porque ele vai, por exemplo, em São Paulo para as urnas com 316, 318 prefeitos eleitos e sai com 200 e alguma fração, não me lembro agora o número exato. Mas o importante é que os partidos de centro e de centro-direita foram os grandes vencedores. Se você pegar lá os 6 primeiros partidos, os 6 maiores, são todos de centro e de direita. O 7º é o PSB, que é um partido de centro-esquerda. Agora,